no decorrer do seu tratamento, do seu processo de crescimento, a criança vai indo muito bem, mas durante a educação infantil é importante que se leve em consideração como vai o desenvolvimento dessa criança. E é importante que a gente observe o que a escola fala. É uma criança imatura, é uma criança que não tem aprendido ou não tem absorvido determinados conteúdos como cores, formas, conceitos básicos, não tem atendido ao processo de desenvolvimento da coordenação, seu desenho ainda é uma garatuja, etc, etc, etc. Bom, para tudo. Temos uma suspeita. Então, essa é uma criança que, dentro do desenvolvimento, ela não tem apresentado um desenvolvimento condizente com as fases que devem ser passadas processualmente pela criança. Digamos, eu vou dar um prazo aqui, até 6 anos, que é onde vai começar o processo de concretização e que ela entra na fase de abstração para o processo de aprendizagem formal, que é a leitura e a escrita. Ela não foi bem nesse processo, ela não apresentou um desenvolvimento condizente para tudo e vamos para uma avaliação. Outro ponto que deve ser levado em consideração. Se essa criança também apresenta aquilo que a gente chama de comportamentos atípicos, é uma criança que ri de uma forma sem contexto, uma criança com ausência de fala, uma criança que não, ela evita o olhar, não, gente, ela tem um olhar vazio, é importante que seja dito isso, ela brinca sozinha, ela tem algumas prerrogativas no brinquedo, que é ficar fazendo as coisas girarem, ela se desorganiza com algumas, não exatamente, ela tem alterações sensoriais, ela se desorganiza com alterações sensoriais que possa apresentar, e podem ser várias dentro desse contexto. Ela tem uma certa resistência à intervenção da professora ou da mãe ou do pai, ela parece ser surda, não ouve quando chamada, e a sua troca e, normalmente, a sua solicitação ao adulto é só por um interesse restrito ao que ela quer. Bom, são 16 características. A criança apresenta pelo menos 8, e mais uma, para fazer o diferencial, é uma criança que apresenta um transtorno. A gente pode imaginar que, nesse momento, é um TID, que é um transtorno invasivo do desenvolvimento, que precisa ser estudado para a gente poder, então, chegar ao diagnóstico real dessa criança. São crianças que precisam de atendimento. Antes do diagnóstico, quando a sua criança apresentar qualquer alteração de desenvolvimento, é importante procurar um terapeuta ocupacional. Se ainda em bebê não houve nenhuma indicação, então ela vai segurar essa situação até que possa ser, então, encaminhada de acordo com o desenvolvimento para um terapeuta. Se ela teve indicação, é uma estimulação precoce, ela vai ser indicada para um estimulador precoce, terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta. Mas ela caminhou e a gente está com atraso de desenvolvimento. Precisamos de um terapeuta ocupacional, porque trabalhamos com função, falo nós, porque eu sou terapeuta ocupacional. E o desenvolvimento da fala, se ela tiver com algum atraso, um fonoaudiólogo. Beleza. O diagnóstico ainda não chegou. Mas esse diagnóstico, então, vem a cavalo, de acordo com os desenvolvimentos que são feitos com a observação dos profissionais e com o neuropediatra, esse diagnóstico chega. Que diagnósticos são esses que a gente pode ter? Atraso em maturidade do desenvolvimento, ocasionado por alguma causa, lesional ou não, inclusive por superproteção. De deficiências de modo geral, ela está com atraso de desenvolvimento e até os 6 anos ela pode apresentar um quadro de deficiência intelectual, moderada, severa ou leve. Transtornos de modo geral, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro do autismo, transtorno opositor desafiador e, de modo geral, algum transtorno que não venha a ser, nesse momento, detectado como uma especificidade. Poxa, muita coisa, né? Sim. TDAH, transtorno do distúrbio do déficit, transtorno de hiperatividade e distúrbio de atenção, dislexia após os 6 anos, transtorno de leitura e de escrita após os 6 anos, mais ou menos esse. Enfim, temos o diagnóstico. Hoje, infelizmente, a gente tem um grupo muito pesado, que é o grupo do transtorno do espectro do autismo, que tem surgido de uma forma mais ampla em relação a isso. Saímos do TDAH, estamos no TEA.
E o que é que eu posso fazer com isso? Eu já disse inicialmente o que é que a gente pode fazer. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, essa criança com certeza já deve estar em algum terapeuta. Se não está, tem que ser levado imediatamente. Primeiro a um terapeuta ocupacional e a um psicólogo e o acompanhamento de um psicólogo. O psicopedagogo vai entrar numa fase mais adiante, onde a criança precisa do desenvolvimento psicopedagógico relacionado ao desenvolvimento do aprendizado. Para o desenvolvimento das funções, o terapeuta ocupacional. Para o desenvolvimento da linguagem, o fonoaudiólogo. Para o apoio emocional à família e à criança, ao psicólogo. O psicopedagogo entraria no processo do grupo 5 para o primeiro ano, em processo de aprendizagem formal, e o fisioterapeuta se a criança apresentar atrasos motores justificados por questões da musculatura e precisa ser fortificado dentro desse processo. Bom, essa é a primeira fase que a gente pode dizer o que fazer de uma forma do tratamento, a quem procurar, etc, etc, etc. Em relação à medicação, para a deficiência intelectual não existe medicação, para o transtorno do espectro autismo não existe medicação, para a dislexia não existe medicação, para a atenção não existe medicação, somente para quadros de transtorno de comportamento que a gente pode considerar como distúrbio de conduta, distúrbio de comportamento, como agitação em excesso, hiperatividade que chame a atenção e que não possa ser trabalhada, um nível de ansiedade alto, muito alto, e que interfira no processo de vida da criança e o tratamento não esteja dando conta, recorreremos à medicação. Fora isso, não existe medicação para as outras coisas.